E aí galera, beleza? Bom, agora vamos para a aula 2, como a internet funciona. Eu acho importante também para você que é um usuário, você entender um pouquinho como a internet funciona. E acima de tudo, nós temos que entender primeiramente como o computador funciona. Bom, o computador acima de tudo ele é um eletrodoméstico. Isso significa que ele funciona à base de sinais elétricos. Os dados funcionam de uma forma muito semelhante. Os dados são divididos em montes de zeros e de uns. Basicamente, como esses zeros é como se fossem sinais de desligada e esses uns como se fossem sinais de circuitos ligados. Basicamente isso. E por isso, cada um desses zeros e uns são um bit. 8 bits formam um byte. Vou mostrar para vocês uma tabelinha de conversão aqui. Aliás, eu acho que é importante eu citar para vocês o seguinte: 1 kilobyte é como se fosse 1024 bytes. Enfim, necessariamente 1000 bytes que são 1 kilobyte. Por que isso? Porque o que acontece? Quando você está trabalhando com computadores e quando você está trabalhando com circuitos elétricos, você não está trabalhando necessariamente com números decimais. Nesse caso, o que acontece? 2 elevado à décima é igual a 1024. É exatamente por isso que a gente divide, por exemplo, essas semi-unidades, como é o caso de kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, entre 1024. E é justamente por isso que eu fiz essa tabela de conversão. 1 byte é igual a 8 bits, tá? 1 kilobyte é igual a 1024 bytes. 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes. 1 gigabyte é igual a 1024 megabytes. E 1 terabyte é igual a 1024 gigabytes. Bom, e não confundam também B maiúsculo com B minúsculo. Ambos são unidades de medidas diferentes. Bom, um MB com B maiúsculo é um megabyte. Um MB com B minúsculo é um megabit. Megabit é utilizado para você saber, por exemplo, a velocidade da sua placa de rede e para saber a velocidade da sua conexão com a internet. Basicamente isso. Bom, e a comunicação entre computadores. Acima de tudo, vocês têm que entender o seguinte: uma LAN. Uma LAN é um pequeno conjunto de computadores conectados por meio de um switch. O que é um switch? O switch é um pequeno aparelho que auxilia na comunicação entre dois ou mais computadores. Cara, geralmente quem trabalha em alguma empresa já viu, por exemplo, aquele aparelhinho que tem vários cabos de rede conectados. Cara, um switch é literalmente aquilo. Literalmente. Enfim. Bom, e isso daqui é um desenhinho aqui explicando como é que funciona uma rede, né? Esse daqui é o switch e esse daqui são os computadores. Desenhinho tá bem feio, mas eu acho que dá para entender, né? Bom, e a comunicação entre computadores funciona da seguinte forma. Aqui nesse caso, o computador 1 ele está enviando uma mensagem para o computador 3. Daí o que acontece? Vamos chamar essa mensagem de pacote, acima de tudo. Essa mensagem ela vai ter algumas informações, como por exemplo, o que chamamos de metadados, né? Esse pacote ele vai conter algumas informações importantes, como é o caso, por exemplo, do emissor da mensagem, que no caso assim. Cara, se você modifica o motor da sua moto para você fazer barulho, já vou avisando, saia desse vídeo, por favor. Enfim, vamos voltar aqui, né? Bom, então, esse pacote com as mensagens do computador 1 para o computador 3, ele vai conter algumas informações importantes, como é o caso do emissor da mensagem, como é o caso do PC1, vai conter o receptor da mensagem, que no caso é o computador 3, vai conter a data e a hora da mensagem, enfim, basicamente isso. Daí aqui nesse caso, a mensagem ela está indo para o switch, daí depois o switch manda uma mensagem avisando que vai enviar para o PC3, tem até aqui o emoji de joinha, né? Daí beleza, a mensagem ela é encaminhada para o computador 3. Basicamente é assim que funciona a comunicação.
de uma forma simplificada, né? Bom, e a transferência de dados via internet ela ocorre por meio de roteadores. Os roteadores eles funcionam de uma forma muito semelhante aos switches, mas ao invés de transferir dados dentro da mesma rede, eles transferem dados diretamente para a internet. Os roteadores, no caso, eles operam dentro da internet. O switch ele opera dentro de uma LAN. É basicamente isso. E basicamente o switch, aí nesse caso, ele vai entender para onde que você tem que enviar esses dados, daí ele vai enviar direto para o roteador. Já que você não vai enviar para nenhum outro computador da sua rede, você vai enviar diretamente para a internet. Um exemplo visual disso é o seguinte. Por exemplo, eu tenho um PC aqui na minha casa, né? Beleza. Daí os dados que eu quero enviar, eles vão para o switch, daí depois eles batem no roteador, daí depois eles vão para a internet. Basicamente isso. E por que os roteadores eles são necessários? Bom, basicamente o que acontece? Computadores e telefones emitem ondas de sinais totalmente diferentes. Por exemplo, computadores emitem ondas elétricas, transferem dados por meio de ondas elétricas. Não sei se vocês já viram uma placa-mãe, mas a placa-mãe ela é coberta de circuitos elétricos. E quando você fala sobre roteadores, quando você fala sobre telefones, você tem uma outra forma de transferência de dados. É exatamente por isso que modulação é o processo de, por exemplo, você transformar ondas elétricas em ondas telefônicas, ou seja, o processo de você enviar uma mensagem por meio da internet, e demodulação é o processo inverso, é o processo de você receber ondas telefônicas e transformar em ondas elétricas que o computador pode entender. Enfim, em resumo, envio de dados é modulação e recebimento de dados é demodulação. Logo, o que a gente pode entender que é a internet? A internet nada mais é do que a conexão entre dois ou vários roteadores, a conexão entre um serviço de roteamento e outro. Isso ajuda a manter a conexão com a internet descentralizada. Bom, se vocês já forem mais espertinhos, assim, entre aspas, vocês já pegaram para você fazer uma comunicação dentro da internet, você muito provavelmente vai precisar ou de um ou de vários roteadores, um conectado com o outro. Daí o que acontece? Ter a internet descentralizada é muito importante para que você não tenha problemas, por exemplo, se algum dos roteadores cair, por exemplo, que a rede ela continue funcionando. Ao mesmo tempo, como você vai ter que transacionar os dados por meio dos roteadores, vamos, por exemplo, você vai ter uma rota mais eficiente. Você vai ter, por exemplo, os seus dados eles não vão ter problemas na hora de transacionar. O objetivo dos roteadores é transportar dados, basicamente isso. Além de fazer processos de modulação e demodulação, transportar esses dados para outros nós da rede. Enfim. E um desafio que eu trago para vocês é o seguinte, que vocês pesquisem um pouco como funcionam os cabos marítimos, aqueles cabos que tem por baixo da terra. Eu posso até mostrar para vocês aqui um exemplo disso. Galera, a gente tem esse mapinha aqui que mostra esse dado muito interessante, né? Mostra como é que os dados eles são transportados por meio da internet. Enfim. E basicamente, a única forma de você fazer a internet parar de funcionar é derrubar todos os roteadores, todos os switches e todos os computadores de uma só vez. Isso significa que a rede opera enquanto todos os nós estiverem ativos. Se pelo menos 2 nós estiverem ativos, a internet ainda está ativa. Então, basicamente, a internet é a rede das redes. Enfim, a internet é foda. Bom, como nós acessamos um site? Nós acessamos ele de uma forma realmente interessante. Se vocês acompanharam a minha aula passada sobre HTML, vocês sabem que o protocolo TCP/IP fornece números que servem como nomenclaturas para máquinas. Mas você pensa, por exemplo, como seria para você digitar um endereço IP toda vez que você precisasse acessar um site. Pior ainda, endereços IP públicos são extremamente voláteis, eles não são permanentes. É exatamente por isso que existe um servidor chamado servidor DNS.
Bom, os servidores DNS nada mais são do que esses nomes que nós digitamos na URL. Por exemplo, você está assistindo meu vídeo provavelmente por um servidor, por um site hospedado num servidor DNS chamado youtube.com, né? Enfim. E basicamente, e como nós chegamos ao site que queremos acessar? A função dos provedores de internet é exatamente escolher a melhor rota para a gente transferir dados dentro da internet. O seu provedor, como é o caso da Vivo, vai contar com alguma coisa chamada tabela de roteamento. A tabela de roteamento ela vai funcionar de uma forma muito interessante, galera. Vamos primeiro para uma representação visual, daí depois a gente vai para exemplo. Beleza. O seu PC ele tá aqui. Galera, dá para vocês perceberem que não é à toa que é o provedor de internet que oferece roteadores pra gente. Sem provedor de internet não existe conexão com a internet. Como eu falei, o modem ele é um aparelhinho extremamente importante, né? Enfim. E galera, os roteadores eles funcionam muito parecido com como nós funcionamos. Imagina, por exemplo, se você tem vários tipos de meios de transporte, se você tem uma moto, se você tem um carro, se você tem um bilhete único, ou se você tem um de trem. Bom, basicamente, a sua função vai ser escolher a melhor rota. Para isso, você vai ver, por exemplo, o jornal, você vai ver as notícias, você vai ver como é que o trânsito está fluindo, você vai ver notícias de trem, enfim. Imagina, por exemplo, num dia onde o trem não está funcionando, ao mesmo tempo na sua cidade, como é o caso de nós que moramos em São Paulo, que você tem uma faixa de ônibus, mas o trânsito está todo congestionado, menos nas faixas de ônibus. Vai ser muito mais viável para você chegar ao seu destino, você ir de ônibus. Ao mesmo tempo, cara, em casos em que o trânsito está mais livre, e ao mesmo tempo que ele está lotado, o ônibus está lotado, vai de carro. Basicamente isso. Enfim, a transferência de dados, por exemplo, para os Estados Unidos, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aliás, vou mostrar para vocês uma aplicação que eu hospedei aqui no Brasil, uma aplicação que eu hospedei lá nos Estados Unidos. Porque agora a gente vai entender na prática como é que tabelas de roteamento funcionam. Na prática não necessariamente, né? Enfim, vamos lá. Tabela de roteamento 1. Saindo de São Paulo. A gente quer acessar uma aplicação dos Estados Unidos. Daí a gente tem os seguintes roteadores nas seguintes cidades. A gente tem um roteador no Rio de Janeiro, a gente tem um roteador em Cuiabá e a gente tem um roteador em Belo Horizonte. O roteador mais próximo e que ao mesmo tempo, cara, o mais eficiente é o do Rio de Janeiro. Daí, nesse caso, o pacote com a nossa mensagem vai para o Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma transferência internacional. O que acontece? A gente está em época de carnaval, né, galera? Daí muita gente quer acessar servidores que estão lá hospedados na Bahia, lá em Salvador, lá no Nordeste do Brasil. Daí o que acontece? Por mais que o servidor de Belo Horizonte esteja infinitamente mais próximo de nós, compensa muito mais a gente enviar isso daí para o roteador da Flórida via marítima, né? Daí o que acontece? É que nem eu expliquei aqui, né? Vamos pela via marítima. Daí agora que nós chegamos na Flórida, a gente vai transferir dados diretamente nos Estados Unidos. A gente tem as três opções: Carolina do Sul, Tennessee e Texas. A Carolina do Sul é a mais próxima, inclusive mais próxima do nosso destino. Bom, vamos pela Carolina do Sul então, né? Enfim, e a transferência de dados pela internet ela funciona exatamente dessa forma. Enfim, vou mostrar aqui um exemplo na prática para vocês. Um site que eu hospedei nos Estados Unidos. Beleza, enfim. E como vocês puderam ver, esse processo ele aconteceu numa questão de segundos. Segundos. Então, você vê a velocidade da internet a partir daí, né?
A transferência de dados na internet, ela funciona de uma forma muito interessante. A transferência de dados, ela não ocorre, por exemplo, de uma forma direta. Quando você vai assistir um vídeo, quando você vai baixar um vídeo, você não, você não baixa tudo de uma vez. Você baixa os pedacinhos dele. O nome disso é streaming. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse conceito lá no curso de JavaScript. Para um usuário comum, eu acredito que você entender o que é streaming é o mais necessário. Vou mostrar aqui na prática um exemplo de streaming direto no canal. Bom, galera, eu acho que ficou mais fácil de vocês verem aqui o que acontece. Os pedaços desse vídeo, eles vão baixando aos poucos. Eu acho que é isso que é interessante. Enfim. Basicamente são isso que são streamings. Bom, vamos falar um pouco a respeito de privacidade na internet. Para nós desenvolvedores, eu acredito que a gente tem que entrar em termos mais técnicos. Mas hoje eu não vou entrar em termos tão técnicos assim. Bom, e a privacidade na internet? A privacidade na internet é uma das coisas mais importantes mesmo. Imagina, por exemplo, se você quer fazer alguma compra pela internet. O que acontece? Mas você está, por exemplo, inseguro que os seus dados vão ser roubados, enfim. É exatamente por isso que existe o protocolo HTTPS. Ele assegura, aliás, ele assegura que os pacotes de dados, por exemplo, com senhas de cartão, número de cartão, esse tipo de coisa, eles são criptografados diretamente dentro da sua máquina e eles só são descriptografados do lado do servidor. Enfim, e basicamente a privacidade ela ocorre exatamente dessa forma, por meio de criptografia de comunicações. A VPN ela literalmente faz exatamente isso. Ela criptografa todas as comunicações que você faz com qualquer servidor. Enfim, e a VPN, se eu não me engano, ela chega ao ponto de criptografar informações extremamente importantes, como é o caso do seu endereço IP público, enfim, esse tipo de coisa. E respondendo às tiazonas do Facebook, porque outro dia eu vi uma tiazona falando: ai, o que eu tenho pra esconder, que não sei o que não sei o que. Beleza, beleza. Já que você não tem nada pra esconder, faz o seguinte, faz uma boa ação aqui nos comentários. Deixa aqui o número do seu cartão, deixa também o código de segurança e deixa seu nome também, que está lá impresso no seu cartão, e deixa também a data de expiração do seu cartão. Beleza? Ou sei lá, manda a foto das tetas aí para eu vender no Privacy também. Enfim, quanta manda seus dados aí para eu vender para um terceiro que vai te enviar várias, aliás, que vai ficar te ligando todas as horas, que vai ficar mandando um monte de mensagem, enfim, que vai spamar tudo, né? Acredite, você tem muito a esconder e você deve muito a protocolos que nem no caso do HTTPS, você deve muito a serviços de VPN, enfim, né? E aquela coisa, se você realmente não tem nada a esconder, que nem eu falei, manda sua conta bancária, manda seus números de cartão de crédito, manda seus dados para que eu venda, manda suas fotos. Aliás, deixa eu tapar meus olhos antes de ver suas fotos, né? Deixa eu tapar meus olhos. Basicamente, seus dados custam dinheiro. Basicamente isso. Bom, e como nós nos comunicamos com outras partes do mundo? Tudo isso é feito, toda a comunicação é feita por meio de provedores de internet. Acima de tudo, existem provedores locais, que são os provedores de um bairro, de uma cidade pequena, principalmente, provedores regionais, que são provedores de um estado, de uma cidade grande, e provedores globais de um país ou de um continente. Basicamente isso. O que acontece? Na nossa comunicação que a gente fez lá com os Estados Unidos, aliás, com a máquina dos Estados Unidos, vou mostrar aqui para você. O meu PC ele enviou uma mensagem para o meu roteador local, aliás, para o roteador da. Enviou uma mensagem para o roteador do meu provedor de comunicação local. Daí depois essa mensagem foi para o provedor
regional, daí depois para o provedor global, daí ele foi para o provedor global dos Estados Unidos, para o provedor regional, para o provedor local de novo, lá da Carolina, quer dizer, do norte da Virgínia, daí depois foi para os servidores da Amazon. E para que isso serve? O objetivo dos provedores de internet é exatamente descomplicar a forma como a internet funciona. A internet ela é totalmente descentralizada. Daí o objetivo dos provedores da internet é o seguinte: o objetivo dos provedores de internet é exatamente de evitar que a internet ela vire, de certa forma, uma bagunça entre aspas. Justamente porque, como eu falei, a internet ela é descentralizada. Enfim. E outro conceito que eu quero abordar para vocês é o seguinte, é o conceito de peering, que é uma técnica utilizada pelas empresas para conectar os servidores delas diretamente na sua conexão de internet local. O Google ele faz isso, por exemplo, com o objetivo de aumentar sua experiência de usuário. Não apenas o Google, como a Amazon, a Microsoft, enfim. Eu vou inclusive mostrar para vocês uma aplicação que eu hospedei aqui no Brasil mesmo. Enfim. Bom, essa aplicação aqui ela foi hospedada num servidor do GitHub, provavelmente no Brasil. E como vocês puderam ver, o tempo de carregamento dela foi muito rápido. Muito rápido. Então, é exatamente esse o poder do peering. Recomendo que vocês pesquisem mais sobre TCP/IP, recomendo que vocês pesquisem mais sobre peering, recomendo que vocês pesquisem mais sobre VPNs e WANs, WANs, justamente por isso. Bom, e basicamente o meu PC ele vai enviar uma mensagem para o meu roteador da minha casa, o meu roteador da minha casa vai enviar uma mensagem para o roteador local, daí no caso ele enviou uma mensagem para o servidor da Microsoft. Basicamente isso. E o futuro da internet ele vai se dar principalmente em projetos como a Starlink ou a Loom. Enfim, esses projetos eles são projetos de conexão de internet via satélite. Inclusive, uma galera lá em Moçambique pôde utilizar a internet durante 1 hora justamente por causa do Loom no Google. Eu recomendo que vocês deem uma pesquisada a respeito do Loom, principalmente se você quiser entender mais um pouquinho a respeito de internet. Bom, e a conclusão que nós temos é que a internet é fascinante. Fascinante mesmo. Se você é um usuário e você quer entender um pouquinho mais sobre a internet, recomendo que você pesquise sobre WANs, LANs, VPNs, privacidade na internet, Tor browser, peering, enfim, tudo isso caso você queira se aprofundar no assunto. É isso, galera. Eu deixarei inclusive links na descrição também dessa aula no GitHub, que eu utilizei um scriptzinho que eu fui estudando, enfim. Eu deixarei inclusive as minhas bibliografias igualmente na descrição, beleza? Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Falou, gente. Tchau. Aliás, comentem aí nos comentários se vocês entenderam a... Meu Deus, comentem aí nos comentários. Comentem aí se vocês entenderam o que eu quis explicar aqui. Comenta aí se você também é um usuário comum ou se você é um programador. Beleza? Falou, gente. Tchau. Enfim, os... Eita porra. Eita caralho, enrolei a língua. 1 kilobyte. Nossa, quase isso. Foi mal, gente, tô com fome. Quando você tá mexendo com o computador, você tá mexendo tudo com a base. Eita porra. Caramba, hoje tá difícil. É a fome, é a fome, é a fome. Oh, meu Deus. Bom. Daí aparece o corno, o chifrudo do vizinho com carro alto, velho. Vai se... Com carro com música alta, vai se fuder. Enfim. Que pra você fazer uma comunicação, por exemplo, o corno vai e liga um funk, vai se fuder. Daí ele se comunica com o switch, com o roteador e... Pariu.
eles funcionam de uma forma muito interessante. Eles funcionam como literalmente se fossem pessoas escolhendo. Ô filho da puta do caralho! Vai enfiar essa música do caralho na casa da sua mãe, filho da puta! Enfim. Bom,